Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Vão chegando todo mundo, separa a aguinha, aquele cafezinho, acho que café essa hora é meio ruim, né? Mais uma bolachinha, vamos acalmando o coração. Hoje a intenção do nosso encontro é dar, que nem eu comentei com vocês, é dar aquele amarradinho teórico, tá? E aí, que a professora ficou um pouquinho preocupada com as carinhas de vocês na aula passada com taxas relacionadas. Então, eu separei 4 exercícios para a gente fazer junto, tá? Eu confesso para vocês que na parte da manhã a gente conseguiu fazer 3 dos 4. Se a gente não conseguir fazer os 4, não tem problema. O terceiro eu peço para colocar na lista de sessão de monitorias para que vocês tenham acesso, tá bom? Sim? Pode ser? Aí no chat, está todo mundo bem? Firmeza? A professora está um pouquinho acelerada, eu vou acalmando o coração aos poucos, tanto porque eu quero falar devagarzinho, para que todo mundo me entenda, para que eu seja acessível. Mas eu confesso que eu estou um pouquinho acelerada. Tá bem? Alguma dúvida, algum comentário sobre o estudo dirigido? Que eu disse na aula passada que ele já estava funcionando. Vocês tiveram alguma dificuldade? Todo mundo conseguiu ou chegar até o teste de revisão ou até o teste de aprofundamento? Sim? Ou alguém ainda ficou parado só ali no teste de nivelamento? Porque lembra que eu comentei, do teste de nivelamento você vai ou para revisão ou para aprofundamento, certo? Ninguém terá 100% resolvido, ninguém terá 100% da atividade concluída. Você vai ter em torno de 64%, se não me engano. Por quê? Do nivelamento, ou você vai para a revisão, e aí depois da revisão você tem o teste de revisão, ou então você vai para o aprofundamento, e daí de lá você tem o teste de aprofundamento. Então, quem fez a revisão vai fazer a revisão. E não para o aprofundamento, sacou? Você não tem essa convergência entre os galhos da árvore, né? Que a gente chama isso de árvore de progresso. Tá bem? Então, tá bem. Quem ainda não fez, tem até domingo para fazer, sem problema, tá? Mas eu sugiro fazer um pouquinho rápido para poder descansar e tirar isso de cabeça, não é mesmo? Tá? Só para executar. Lembrando que é importante a execução, tá? Tá certo, estava fazendo a lista de exercícios, tá certo, sem problema, Matheus. Mas é isso, hoje dá para fazer, amanhã, depois que acordar, né, aí o cérebro já vai estar um pouquinho mais calmo, já vai ter dado uma maturada maior no conteúdo. Lembrando que para a sessão de monitorias, você, daquela lista lá imensa, vocês só tem que subir um exercício, né? E do estudo dirigido, vocês têm ele aberto na primeira semana, mas vocês têm 15 dias para concluir ele. Então, vocês têm muitas atividades? Sim. Vocês têm muitos exercícios? Sim. É obrigatório fazer? Não. Da sessão de monitoria, você entrega só um. Do estudo dirigido, a gente pede que vocês executem, mas como é assíncrono, você pode fazer dentro dos 15 dias, qualquer dia. Tá bom? Pronto, vamos começar? Não, vamos começar. Eu deixei ali no quadro 1, separado, algumas regrinhas de derivação, então a gente vai recapitular esse objeto. Tá bem? Vamos lá para o quadro 1? Então, vamos lá para o quadro 1. Separamos, então, dada duas funções deriváveis, a gente tem a derivada da soma, soma das derivadas, derivada da diferença, diferença entre as derivadas, certo? Sim? Outra formulinha, do produto como numerozinhos mesmo. Derivada do produto é derivada da primeira vezes da segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tem diferença se você alterar na soma? Não. Tem diferença se você alterar nesse produto? Não. Na soma e no produto é comutativo. Tanto faz como tanto fez, mas você tem que lembrar que se você deriva uma delas aqui, é a outra que você tem que derivar de cá. Tá bom? Então, tá bom. Do quociente, a gente já não tem tanta liberdade, está um pouquinho mais amarrado. É a derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado.
Se eu mudar essa ordem aqui, tem problema das derivadas? Não. Se eu mudar essa ordem aqui das derivadas do produto, tem problema? Não. O que não pode mudar é a ordem na diferença, né? Que 2 menos 1 é diferente de 1 menos 2, certo? Esse menos aqui, ele interfere. E o quadrado da segunda também não há o que mudar, não é mesmo? Desde que essa de baixo aqui seja diferente de zero, porque a gente nunca divide por zero. Aí, a regrinha da cadeia, né, que é para funções compostas. A derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Professora, e se eu quiser fazer o contrário? Assim como o monitor comentou com vocês. Pode ser a derivada da de dentro vezes a derivada de fora avaliada na de dentro? Ah, lá vão ter, porque o produto ele é comutativo, tá bom? A ordem não interfere. Agora vem uma outra propriedade. Se a função, além de derivável, ela é bijetiva, então ela é inversiva, certo? Eu tenho a inversa dela. Existe, ela é inversível, então ela possui inversa. Se ela é bijetiva, então ela possui inversa, a inversa dela também é derivável, tá? E a derivada da função inversa de uma função é quem? Se eu tenho que f a menos 1 é a inversa da f, certo? F a menos 1 é a inversa da f. Eu sei derivar f. Como é que eu acho a inversa da f a menos 1? É 1 sobre a derivada da f. Lembra disso? Sim? A gente vai fazer dois exemplos. A gente vai fazer um exemplo desses, tá? Que é com funções trigonométricas. Tá bom? E esse resultado vem da onde? É uma aplicação da regra da cadeia, porque é só você pensar como composta, né? Se uma função é inversa, se a composição entre uma função e a sua inversa dá sempre a identidade, né? Aí você deriva isso, ou seja, você aplica a regra da cadeia, você acha essa relação. Tá bem? Eu acho que a gente deduziu em sala, se não, está nas notas com certeza. Vamos lá para o quadro 1? Separei uma série de... Quadro 3, perdão. Separei um monte de exercícios para a gente fazer junto, tá? Eu espero... Luiz Eduardo perguntou, professora, vão ter mais exercícios sobre a regra da cadeia? Aqui a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 exercícios com certeza. Pelo menos aqui hoje, tá? Ô, Glória! Então, vamos lá. Um dos exercícios é a derivada do cosseno de x mais x ao quadrado. Aqui eu vou usar que regrinha? Da cadeia. Função arco seno de 2x. Aqui eu vou usar o quê? Regra da cadeia. Aqui eu te dou uma curva e eu quero encontrar as retas tangente e normal em um ponto dado. Então eu vou derivar, certo? Para achar coeficiente angular, certo? E aqui eu tenho uma derivação implícita, né? Certo? Eu vou ter que fixar alguma variável em função de alguma variável. No meio desse rolê, independente de eu fixar o y como sendo uma função de x ou x como uma função de y, o que mais que vai aparecer aqui? Regra da cadeia de novo. Quarto exercício, eu te dou uma função, dado que uma função que eu não tenho a cara, que ela é derivável, e uma outra função g que depende dessa função f, eu te peço a derivada em um ponto específico. Em alguma maneira aqui vocês também conseguem entender que isso aqui tem uma regra da cadeia, tá bom? Então tá bom. Então vamos lá? Depois que a gente fizer esses, eu separei 4 exercícios para a gente fazer de taxas relacionadas. Tá nos slides, porque daí a gente pode ir, voltar e voltar e voltar e vai ser mais prático, tá? Por isso que eu não escrevi aqui. Então vamos lá? Primeiro exercício. Pede para derivar f de x igual a cosseno de x mais x ao quadrado. É comigo, meu povo? Como é que eu faço isso? Como é que deriva essa função? Eu vou escrever o que vocês falarem. Quem é a derivada dessa função?
Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Tá, e aí o que eu escrevo? Menos seno. Mais, menos ou vezes? Existem pessoas aqui dentro, muito obrigada. Como é que faz para derivar essa bonita? Isso aqui é uma regra da cadeia, né? Eu tenho essa função aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma variável, que é a variável x. Aí vem uma função e calcula x mais x ao quadrado. Certo? Aí vem uma outra função, pega esse camarada lá dentro e calcula o cosseno desse negócio. Se eu quero a derivada desse camarada, eu preciso da derivada de cada uma dessas, né? Que é isso mesmo que a gente fez. Então, a derivada do de fora, quem é a de fora? É o cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Avaliada na de dentro. De dentro é x mais x ao quadrado. Vezes a derivada da de dentro. Derivada de x, 1. Derivada de x ao quadrado, 2x. Difícil? Fácil? Tá. Próxima vez vocês vêm no quadro, tá bom? Brincadeira, ainda não. Ainda não. Mas loguinho vocês vêm. Fácil, então? No chat, fácil também? Fácil, que bom. Então, a gente quitou, adoro fazer check, a gente quitou a primeira. Vamos fazer a segunda? A segunda é a derivada da função arco seno de 2x. Aqui, pessoal, vocês abstraem a professorinha, eu não pus o domínio, mas aqui a gente está pensando todo mundo positivo, ela sendo injetora, tá? Faz de conta aí, a gente fez uma restrição no domínio para poder falar da função inversa do seno. Nananana. Tá bem? Faz de conta. Então tá bom. Como é que nós derivamos esse negócio? Não ouvi. Acredita que eu não ouvi? Como é que deriva esse negócio? Derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Ok. Essa bonita aqui a gente não fez, né? Vamos fazer ela num cantinho e voltar? Então, vamos lá. Vou chamar de y arco seno de x. Se y é o arco seno de x, quem é x? Tandã! Vamos? Quem é x? Cadê o pré-cálculo de vocês? O que vocês fizeram com o curso de pré-cálculo, Brasil? O que vocês fizeram com o curso de pré-cálculo, Brasil? Me ajuda aqui no chat, que o povo aqui no presencial, eles estão meio dormindo. Muito obrigada, Nilson. Seno de x é igual a y. Seno, mentira, não, é o contrário, né? X é igual ao seno de y, não é isso? Se o y é o arco seno de x, x é o arco, x é exatamente o seno de y, não é? Uma função não é inversa da outra? O arco não é sempre a função inversa? Lembra do nosso pré-cálculo, dos videozinhos do professor, como é que chama? Gustavo Adolfo? Vocês já esqueceram os vídeos do Gustavo Adolfo? Não é possível. Isso. Então, vamos lá. Agora, eu disse lá no quadro 1 que derivar essa função é fazer o quê? Pega essa função aqui, porque essa daqui é a inversa dessa, não é? Sim? Pega 1 sobre a derivada dessa daqui. Então, pelo quadro 1,
pelo quadro 1, se eu tenho que a f é inversiva, a derivada da f inverso é 1 sobre a derivada da f, não é isso que está escrito aqui? Sim? Saí do Mathematicase falando no português? Então tá. Então eu preciso derivar, basta eu derivar quem? A função seno, né? Se eu quero a derivada da função arcosseno, é só fazer 1 sobre a derivada da função seno, não é isso? Porque seno, a inversa do seno é arcosseno. Tá claro? Tá claro? Então tá bom. Então, quem é a derivada de y em relação a x? É a derivada do arcosseno de x. Quem é a derivada do arcosseno? É 1 sobre a função na qual a arcosseno é inversa. A função arcosseno é inversa de quem? Da seno. Seno de y'. Ok? Quem é a derivada do seno? Não ouvi? Cosseno. Professora, eu saí da variável x e estou na variável y. Então, você tem que voltar para a variável x. Certo? X depende, o seno depende de x, não é? Aqui eu tenho cosseno. Então, eu vou arrumar o cosseno para aparecer um seno. Para aparecendo um seno, aparece um x, não é? Sim? Então, tá bom. Quem é cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y? 1. Então, isso quer dizer que cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos o seno ao quadrado de y, não é isso? Sim? Sim. Então, isso aqui quer dizer que o cosseno de y é igual a raiz quadrada, certo? Lembra que eu falei que faz de conta que o domínio está restrito? Ele está restrito para ser todo mundo positivo, tá? Estou olhando só a banda positiva. 1 menos o seno ao quadrado de y. Ok? Mas quem é seno ao quadrado de y? Não ouvi? X ao quadrado, não é? Então, essa raiz aqui, eu posso escrever ela como sendo 1 menos x ao quadrado. Não é isso, Brasil? Não é isso? Não é isso? Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre a raiz, quem é cosseno de y? 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, eu saí da minha variável y, voltei para a variável x. Então, a derivada do arcosseno de x, ou seja, a derivada do arcosseno de alguma coisa, é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos essa coisa ao quadrado. Não é isso? Não é isso? Acorda comigo. Volta a fita, professora. Tá. Derivada do arcosseno. Vamos repetir ela. Repete com E no final, tá? Arcosseno de x, a derivada dela. Essa daqui é a inversa, arcosseno de x é a inversa da função seno, não é isso? Então, derivar uma função que é inversa de alguém é a mesma coisa que calcular 1 sobre a derivada da função na qual ela é inversa. Não é isso? Sim? Então, isso quem é a derivada do seno? Cosseno. Então, isso dá 1 sobre cosseno. Mas vejam que aqui é minha variável x. Eu preciso voltar para a variável x. Tá? Então, não é 1 sobre cosseno de y. Qual é a relação que eu tenho entre cosseno e seno? Qual é a relação que eu tenho? Cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1, né? Círculo trigonométrico? Tá. Então, cosseno ao quadrado de y é 1 menos seno ao quadrado de y. Ok? Então, cosseno de y é 1 menos seno ao quadrado de y raiz quadrada. Mas quem é seno ao quadrado de y? É isso aqui ao quadrado. O que é isso aqui ao quadrado? É x ao quadrado. Então, está aqui dentro. Foi?
Foi? Logo, derivada do arco seno é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Massa. Não sei o que vocês estão falando aí. Não sei. Então, beleza. Então, a gente entendeu como é que deriva arco seno de alguma coisa. Volta na nossa questão lá. Eu quero derivar o arco seno de 2x. Aqui eu vou ter uma regrinha na cadeia, né? Derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Derivada da de fora, derivada do arco seno de alguma coisa. Qual é a derivada do arco seno de alguma coisa? 1 sobre a raiz de 1 menos essa coisa ao quadrado. 1 sobre a raiz de 1 menos essa coisa, que é o argumento, ao quadrado. Vezes, derivada de 2x é 2. Sim. Difícil? Fácil? Chatinha? Professora, e na prova? Eu já sei a derivada do arco seno, você já fez na sala. Mas você já lembra, então é só chega e bota. Essa questão aqui poderia ser só essa linha, sem problema. Porque a gente já deduziu a derivada do arco seno. Vocês não vão precisar ficar repetindo isso. Tá bom? Então tá bom. Mas dicas com spoiler, não cobre essas coisas não. Cobre não. Mas é importante vocês saberem a derivada de arco seno lá para integral, tá? Para integral isso é importante. Então, quitamos mais essa. Vamos para essa curva aqui. Quando vocês pensam um pouquinho na 3, eu vou lá apagando o quadro 1. Tchurururururu. Alguém quer vir fazer o 3 aqui no quadro para nós? Vem? Sim. Vocês me aguardam, viu? Vocês me aguardam. Me aguardam. Tá fluindo, muito bom, tá fluindo. Pois então, vem aqui, galera, vem aqui comigo. Eu pedi para essa curva a equação das retas reta tangente e normal, né? No ponto 1, 1. Primeira coisa que vocês têm que começar a entender é que, dado uma questão, dado um exercício, você tem que entender se ele está bem posto. O que significa um problema estar bem posto? Esse ponto é um ponto da curva? Se você faz x igual a 1, aqui dá 2, y ao quadrado, igual a 1 ao cubo, que é 1, então fica y ao quadrado igual a 1, então y pode ser mais ou menos 1. Eu peguei y igual a 1, sim, então esse aqui é um ponto da curva. A gente tem que começar a questionar o problema que é dado, tá? Isso é muito importante, isso é uma coisa muito importante em matemática, saber questionar se aquilo faz sentido mesmo, tá bom? Então, ok, faz sentido essa questão. Uma coisa que é interessante da gente recordar é que, se eu tenho uma equação que envolve variáveis x e y, se uma é independente da outra, ou seja, se eu consigo escrever y como sendo um troço que só envolve x do lado de lá, ou se eu consigo escrever x como sendo algo que só envolve y do lado de lá, eu digo que as variáveis são independentes, tá? E aí, então, derivar uma equação tipo essa é o jeito que você costuma fazer, né? Por exemplo, se eu tenho y como sendo uma função de x, eu vou derivar y como sendo uma função de x, dos dois lados, né? Se eu tenho x como sendo uma função que depende de y, eu vou derivar x como sendo uma função que depende de y dos dois lados, não é isso?
E aí, as regrinhas que vocês já estão habituados a usar, tá? Nesse caso, em que as variáveis são independentes, isso aqui é fazer derivada de funções. Então, essa equação, na verdade, ela descreve uma função, ok? Existem casos em que esse tipo de... existe equação em x e y, mas que a gente não consegue isolar o x como sendo uma função de y ou o y como sendo uma função de x, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não possa falar de derivadas, da função derivada daquela curva. Como que a gente vai falar sobre esse objeto? Bom, nesse caso aqui, eu tenho que fixar uma variável em função da outra. Por quê? Porque isso daqui me descreve uma curva, mas essa curva não é uma função. Por isso que eu não consigo colocar uma variável em função da outra. Ó, o em função aí, ó, o tempo inteiro. Não consigo colocar uma, não consigo isolar uma em função da outra, sacou? Porque não é uma função. Elas são dependentes uma da outra, são variáveis dependentes. Exemplo essa, né? Você consegue fazer x como sendo função de y? Você consegue jogar x tudo de um lado e só ter coisa de y do lado de lá? Não, né? E y também, você consegue fazer isso? Se você faz com y, você vai ter um mais ou menos. Quando você faz esse mais ou menos, você tem dois gráficos, né? Um gráfico positivo e um gráfico negativo. Então, você quebrou a sua curva, né? E isso quer dizer, então, quando você quebra a sua curva, isso quer dizer que essa curva não é curva de uma função. Ok? Isso não é um gráfico, porque isso não é de uma função. Isso é uma curva, mas é uma curva que não é função. Exemplo clássico, x² mais y² igual a 1. Circunferência centrada na origem de raio igual a 1. Se você isola o y, você vai ter mais ou menos y, certo? Y igual a mais ou menos raiz de 1 menos x², concorda? Se você vai isolar o y. Esse mais quer dizer a banda acima do eixo OX, este menos quer dizer abaixo do eixo AX. Então, você quebrou a sua curva em duas outras curvas. Porque você fez a tentativa de torná-la função. Mas isso não é função. Sacou? Isso é uma curva, mas não é uma função. Função é quando eu consigo escrever uma variável em função da outra. Ok? Tá bem? Isso tudo para comentar que equações dessa maneira, a gente não consegue, como a gente não consegue isolar uma variável em função da outra, eu tenho que fixar no ato de derivar. Então, eu faço x em função de y ou y como função de x. Tá bem? Sim? Então, tá bom. E aí, a gente usa a nossa técnica de derivação implícita. Então, bora lá. Bom, eu quero a equação da reta tangente passando pelo ponto 1, 1. Qual que é a equação da reta tangente? Y menos 1 igual. Eu vou fazer, então, x como sendo y como sendo uma função de x, tá bom? Pode ser? Isso aqui no ponto 1, né? Eu quero nesse ponto, né, Brasil? Né? Não é isso? Então, x menos 1. Nossa Senhora da Abadia. Eu, hein? Tá bom. Essa daí é a equação da reta tangente. E isso daqui, se eu colocar o y como sendo uma função de x. Né? Então, eu já estou fixando que o x é a minha variável. Beleza? Então, eu preciso achar esse objeto. Não preciso achar esse objeto? Como é que eu acho esse objeto? Derivando essa daqui em função de x, né? X não é a variável que eu fixei? É. Gente, mas tá puxado. Rapaz do céu.
2 menos x vezes y ao quadrado. Opa! Meu y é um y de x, né? Então, eu já vou colocar ao invés de y de x. Tá bom? Ao quadrado. A derivada em relação a x do x ao cubo. Beleza. Bom, aqui vocês podem pensar como regra do produto, ou fazer uma distributiva aqui e pensar como regra do produto e regra da soma. Eu acho que é trabalho dobrado. Pode fazer só como regra do produto? Pode? Então tá bom. Então tá, regra do produto. Canta para mim, por favor. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ok? Olha, eu espero que vocês aí que estão em casa, que estão no chat, estejam mais animados que o pessoal que está aqui, porque aqui está dureza, viu? Rapaz do céu, que olha, faltando umas doses de cafeína aqui para vocês. Então, vem aqui, derivada de 2 menos x em relação a x, dá quanto? Menos 1? Ouvi? Menos 1? Ah, obrigada. Menos 1 vezes, copia o menino aqui, mais, copia o 2 menos x, derivada de y ao quadrado de x em relação a x. Isso aqui eu faço o quê? Regra da cadeia, muito obrigada. E como é que fica essa regra da cadeia? 2y de x vezes a derivada de y em relação a x. Sim? Então, sim. Acabou, né? Esse aqui, esse que está aqui, está aqui. Tá. Qual que é a derivada de x ao cubo em relação a x? 3x ao quadrado. Lindo. Lindo, né? Agora, eu que não sou boba nem nada, eu não vou ficar isolando y' de 1, nem... Vou aplicar aqui já o ponto 1, tá? Vou fazer x igual a 1, y de 1 igual a 1, que é o ponto que eu quero. Porque daí eu acho quem é y' de 1, né? Então, eu vou pegar essa equação e avaliar ela no ponto 1, 1. Tá? O que quer dizer no ponto 1, 1? Vou fazer x igual a 1 e y de 1 igual a 1, não é isso? Sim? Vou só pegar aquele ponto e analisar aqui. Porque quem eu quero? Eu quero y' de 1, não é? Não é exatamente isso que falta aqui para mim? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, isso aqui fica menos 1 vezes y de 1. Y de 1 é 1, né? Então, fica 1 ao quadrado. Mais 2 vezes quem é x? 1. Vezes 2. Quem é y? 1. Vezes y' de 1 igual a quem é x? 1. Pronto, achei, né? Vamos só isolar aqui para ficar bonitinho. Então, quem é y' de 1? É igual a 3. Aqui vai me dar 2. Esse camarada, quando passa para cá somando, vem num 4, né? Mais 1 sobre 2. Então, isso aqui é igual a 2. Sim? 3, isso aqui é menos 1, passa para cá, fica mais 2. Então, 4 sobre 2, 2. Isso mesmo, certo? Então, voltando lá na equaçãozinha que eu já tinha desde o começo, como é que eu posso reescrever essa equação? Y menos 1 igual a quem é o coeficiente angular? 2. E multiplica x menos 1. Então, essa daqui é a equação da reta tangente à curva dada no ponto 1, 1,
cujo coeficiente angular é exatamente igual a 2. Tá bom? Sim? Sim? Então, como é que a gente acha agora a reta normal? Como é que a gente acha a reta normal? Tá de boa por aqui? Café e tangerina, então vamos lá. Da reta normal é só o oposto. Isso, coração, isso. Aí o Vinícius falou aqui, da reta normal é só o oposto da inversa da tangente, né? Isso mesmo. Como identificar essas variáveis dependentes para poder fazer a derivação implícita. Se a derivação ela é implícita, quer dizer que ela não é explícita, concorda comigo? Se ela não é explícita, quer dizer que não é função. Então, se não é função, você não faz, você vai fazer a derivação que você está habituado a fazer. Coloca uma em função da outra, tá? Aí é do jeitinho que você está fazendo. Agora, se a derivação ela é implícita, ou seja, se você não consegue colocar uma variável em função da outra, você fixa uma e deriva. Nesse caso, para facilitar a nossa equação da reta tangente, eu coloquei x como sendo a variável, mas poderia ser a y como sendo a variável. É que no caso, se o y é a variável, a sua equação lá da reta tangente vai dar uma alteração, né? Onde era x vira y, onde era y vira x, né? Porque a equação da reta tangente, do jeito que a gente conhece, y menos y0, né? Y menos f de x0 é igual a f' de x0, x menos x0, é porque eu tenho x como sendo uma função de y. Quer dizer, um y como sendo uma função que depende de x, certo? Então, se eu fizer o y como sendo, se eu fizer o x como sendo uma função que depende de y, onde era y vira x, onde era x vira y. Sacou? Troca ali mutatis mutandis, tá bom? A senhora pode mostrar o quadro da solução de novo? Coloca, por favor, o quadro 1 para eles poderem dar uma olhadinha. Enquanto isso, a professorinha vai apagando aqui e escrevendo as paradinhas para a reta normal, tá? Como já disseram no chat, para eu achar o coeficiente angular da reta normal a uma curva dada, isso é a mesma coisa que pegar o oposto inverso do coeficiente angular da reta tangente. Falei javanês? Talvez. Então, vem cá. Se eu tenho que mn é o coeficiente angular da reta normal, tá? O produto dele pelo coeficiente angular da reta tangente no ponto dado, produto entre os dois, é igual a menos 1, porque eles são ortogonais. E aí vocês podem olhar na internet, vários lugares fazem várias definições, assim, tem uns YouTube bem bonitinhos, assim, de verdade, bem didático, bem calminho, tá? A gente não vai entrar nessa seara, a gente vai usar isso. Mas a demonstração é muito tranquila, é para ensino básico mesmo, tá bom? Então, o produto entre o coeficiente angular da reta normal pelo coeficiente angular da reta tangente de uma função em um ponto dá menos 1. Isso quer dizer, então, que o coeficiente angular da reta normal é o oposto inverso do coeficiente angular da reta tangente no ponto. Então, como é que fica a minha reta normal, a equação da reta normal, passando pelo ponto 1, 1, como é que fica? Y menos y0 igual ao coeficiente angular da reta normal, que é menos 1 sobre y' de 1, vezes x menos o ponto. Quem é y' de 1? 2, né? Difícil, fácil, médio, preciso praticar. Qual das opções vocês acham? Difícil, fácil ou preciso praticar? Só muda o coeficiente, isso, é a mesma reta. Ioiô me xoxô, exatamente, Jordano. Pronto? De boa?
Difícil, fácil, preciso exercitar? Fácil? Ah, que ótimo! Precisa exercitar também, sempre é ótimo. Se é difícil, então é preciso exercitar, tá bom? Então vem comigo. Matamos o 3 também, né? Ai, desculpa. O tempo passa muito rápido. Vamos fazer essa daqui? Bonitinha? Vamos lá. Vou fazer ela, posso apagar o quadro 1? Posso? Fazer ela aqui. Eu vou precisar de mais espaço. Então, vamos lá. Eu tenho uma função derivável. A f no ponto 0 é igual a 1. F' no ponto 0 é igual a menos 1. Menos meio, perdão. Eu sei que a g de x é igual a f ao quadrado do cosseno de x. E eu te pergunto, quem é a g' de π sobre 2? Vem comigo. Bom, se a f é derivável, então a g também é derivável, né? Sim? Então a g é derivável. Então vale a pena eu falar da derivada dela. O exercício te pede a derivada no ponto π sobre 2. Então o que a gente faz? Naturalmente, deriva e pega o x e faz para x igual a π sobre 2, não é? Naturalmente, essas outras coisas aqui, esses outros números, esses outros itens da minha questão vão aparecer, porque ninguém vai falar se não vai precisar, não é mesmo? É meio lógico pensar nisso, né? Não vai estar lá na questão e você não vai usar, não faz sentido, né? Esses dados estarem lá assim, a solto. Então, a gente deriva e vê o que acontece, avalia no ponto e vê o que acontece, pode ser? Eu vou derivar essa função. Essa função aí, para derivar ela, o que eu faço? Quantas vezes? Eu tenho x, uma maneira de ver. Eu tenho x, aí eu tenho o f do cosseno de x, e depois eu tenho a f ao quadrado. Outra maneira de ver é que se eu tenho x, aí eu vou para o cosseno de x, e aí eu vou para o f ao quadrado. Duas maneiras picadas, mas tem uma que completa todas elas, que é x, aí vai para o cosseno de x, aí vai para o f do cosseno de x, aí vai para o f2 do cosseno de x. Ok? Tá vendo que eu não tenho composta só de duas funções? Eu tenho composta de quantas funções? 3, não é? São 3 funções, então são 2 vezes a regra da cadeia. Vocês concordam comigo? Concordam comigo que são 2 vezes? Sim? Sim? Tá. Então, exatamente por isso, se eu quebrasse essa função, eu teria que quebrar de 2 maneiras diferentes. Eu vou fazer de um jeito, aí vocês me falam se ficou claro, senão a gente tenta melhor, tá bom? Então, vou lá. Quem é a função mais externa? F ao quadrado. Ok. Então, g' de x é a derivada da mais externa, que é a f ao quadrado, né? Qual é a derivada da f ao quadrado? 2 f do cosseno de x, não é isso? Vezes a derivada da de dentro. Quem é a derivada da de dentro? F do cosseno de x, não é isso? A de fora não é o quadrado? Então, a de dentro é a f do cosseno, não é? Mas essa daqui também é uma regra da cadeia, vocês concordam comigo? Concorda que derivar a função de dentro ainda é uma função que ainda precisa de regra da cadeia? Então, vamos lá. Então, isso aqui é 2
f do cosseno de x. Quem é a derivada da f cosseno de x? É a derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Por isso que eu falo, vai derivando, 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 derivando de fora para dentro, fazendo produtinho. Por isso que eu prefiro também olhar de fora para dentro, né? Porque daí você vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai fundo, vai fundo, vai fundo. Tem que contemplar todo mundo. Você faz, às vezes, de dentro para fora, às vezes você esquece um quadrado, esquece alguma coisa, mas é preferência, tá? É comutativa, então tanto faz. Tá de boa? Estão ainda namorando? Qual é a insatisfação no coração? Então, isso aqui é 2, f do cosseno de x, f' do cosseno de x, derivada do cosseno, menos seno. Sim? Sim? Então, sim. Vamos fazer agora x igual a quem? Π sobre 2, né? Se eu fizer x igual a π sobre 2, quem é g' de π sobre 2? Vai ser menos 2, né? Que esse menos daqui com esse menos daqui. Menos 2 seno de π sobre 2 vezes a f do cosseno de π sobre 2 vezes a f' do cosseno de π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é? 1. Esse círculo trigonométrico, Brasil. 1. Quem é cosseno de π sobre 2? 0. Então, aqui dentro é 0. Cosseno de π sobre 2, 0. Quem é a f de 0? 1. Então, isso aqui tudo é 1. Quem é a f' de 0? Menos meio. Então, isso aqui tudo é menos meio. Ok? Portanto, g' de π sobre 2 é igual a menos meio vezes 1 menos meio vezes 1 menos meio vezes menos mais 2 vezes menos. Certo? Sim? Menos 2 vezes menos meio. Esse 2 vai para lá com esse menos, com esse 2. O menos com menos dá mais. Certo? Acabou. Difícil? Fácil? Preciso praticar. Isso. Precisamos todos e sempre, tá? Não entendi muito bem essa final. Vem cá comigo com essa final aqui. Até a derivada, acho que estamos todos entendidos, né? Até aqui. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o x e forcei ele ser π sobre 2. Quando eu faço π sobre 2 em x, o seno de π sobre 2 é 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, o meu f de 0, que foi dado lá em cima, é 1. Então, essa parcela aqui toda me dá 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, eu tenho que avaliar o f' de 0. Mas quem é f' de 0 pelo exercício? Menos meio. Então, o produto de menos meio por 1 com menos 2 me dá mais 1. Certo? Agora eu saquei. Que bom. Então, beleza. Acabou o exercício, né? Então, agora vamos para a taxa relacionada, tá? Gente, a minha teoria é que existe um duende que rouba o tempo da gente, que não tem base um trem desse. Tem base. Vem cá comigo, ainda sobre as nossas equações. Pensando ainda nas equações, se você tem uma equação que depende de duas variáveis,
mas cada uma dessas variáveis dependem de uma mesma variável, em geral vai ser o t, e em geral vai estar relacionada a tempo, tá? Nestes casos, quando você fala da derivada de uma equação tipo essa, você vai aparecer no seu problema dx dt no ponto t, que é a mesma coisa que x' de t, e dy dt no ponto t, que é o mesmo que y' de t. Esses dois fatores que vão aparecer, porque aqui vai aparecer uma regra da cadeia, né? Que inevitavelmente vai aparecer uma regra da cadeia. Então, esses dois valores são chamados taxas relacionadas. Relacionadas a quê? Relacionadas à sua variável. Então, a sua variável no problema, ele vai falar de altura, de profundidade, de comprimento, de velocidade, certo? Deslocamento. Vai ter algum nomezinho aí esse negócio. E quando falar a taxa desse negócio, eu quero a derivada daquele negócio. Sacou? Taxa é sempre derivada. Você viu o nomezinho taxa? Isso é derivada. Taxa de juros, derivada do custo, tá? Tá bom? Quem é das economias, desses universos aí, deve estar manjando do que eu estou falando. E aí tem nossa, eu esqueci de comentar. Tem um livro que os exercícios dele de taxas relacionadas tem uns números meio ruins, assim. São bons exercícios, mas tem uns números muito quebrados, então fica esteticamente desagradável. Mas ele é um livro muito bom porque ele faz várias continhas, que é o livro de cálculo A da Diva e da Miriam. E tem um outro livro, que é o livro do Leitold, que, se não me engano, é um curso de cálculo com geometria analítica. Todos eles têm disponíveis para fazer download tranquilamente, tá? Esses livros de taxas relacionadas, eles fazem bastante, então fica aí uma sugestão. Mas o nosso livro-texto, ele é bem bom também, tá? E aí fica a sugestão, olha exercício, olha exemplo resolvido, tenta fazer sozinho, entendeu? Não deu, não conseguiu entender, traz para os monitores, tá bem? Vamos para o primeiro exercício de taxa relacionada? Tá aqui no computadorzinho para nós. Enquanto vocês vão pensando, vocês no chat são muito bonitinhos. Enquanto vocês vão pensando, eu vou aqui esquematizando. O exercício nos diz o seguinte: esse exercício é o último das notas dos professores que eu não consegui fazer na aula passada, tá? Então, o exercício nos diz o seguinte: um tanque de água possui o formato de um cone circular reto invertido, com o raio da base igual a 10 metros. Bichinho lá. Cone da base, o raio. Beleza. Altura 15 metros e raio 10 metros. Ok. Se a água está sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 0,1 metro cúbico, unidade de medida metro cúbico, o que isso vem na cabeça de vocês? Volume, né? Então, e como está falando de taxa, né? A taxa do volume. Então, isso aqui é a derivada do volume. 0,1 metro cúbico por minuto. A taxa do volume, tá. Encontre a taxa na qual o nível da água está aumentando. Nível da água aumentando, isso aí é a derivada de quem? A água, lá pelos dados do nosso problema, eu tenho um tanque circular reto, com raio da base, e altura igual a tanto, certo? A profundidade é o mesmo que a altura, né? Então,
Se o nível da água está aumentando, isso daí eu quero a taxa de variação da altura, né? Então, tá bom, eu quero a taxa de variação da altura, mas no instante, isso aí é para um T0 fixo, sempre que fala quando, no instante, é que eu quero um T0 específico. Quando a água estiver em 5 metros de profundidade, ou seja, quando H de T0 for 5. Sim? Vou explicar de novo. Vem para cá comigo. Extraindo os problemas lá do nosso exercício. Eu tenho um tanque de cone invertido, está recebendo lá um tanto de água, com a taxa do volume variando de 0,1 metros cúbicos por minuto. E ele fala que no instante em que a altura for 5 metros, qual é a taxa de variação da altura? Certo? Ok, então a gente tem nossos dados aqui, agora vamos olhar para a nossa figurinha. Se eu tenho volume envolvido, qual que é a fórmula do volume do cone circular reto? Não? Um terço de π r ao quadrado vezes a altura. Sim? Sim? Então tá bom. Agora vejam comigo. Quando o volume muda ao longo do tempo, vocês concordam comigo que o raio muda ao longo do tempo? E que a altura também muda ao longo do tempo? Quando você pensa ao longo do tempo, é em função de, né? Então, o volume muda ao longo do tempo, o raio muda ao longo do tempo, e a altura muda ao longo do tempo, não é? Não é exatamente isso que eu digo, ao longo do tempo? É exatamente isso, é uma função, um em função do outro. Então, vocês percebem que lá no meu volume, quando eu substituir, né, o V como sendo um V de T, o R como sendo, um R de T, o H como sendo um H de T, eu tenho duas variáveis, né? E isso aqui é um problema para mim, não é? Eu tenho uma função dependendo de duas variáveis. Mas eu consigo uma relação entre elas, não consigo? Se eu olhar isso aqui como sendo um triângulo retângulo, olha o olho de Tandera aqui. Se eu olhar isso aí como sendo um triângulo retângulo, cujo o raio, que é o do cone, é 10 metros, a altura, que é do cone, é 15 metros, isso daqui é proporcional a um raio, algum R, e alguma altura naquele mesmo instante. Concordam comigo? Eu consigo uma relação entre eles, entre R e H. Tá? Aí você pode fazer por semelhança de lado maior com lado menor, e lado menor com lado menor. Ou você pode fazer 10 sobre 10 está para R, assim como 15 está para H. Ou você pode fazer 10 está para 15, assim como R está para H. Ou você pode... Entendeu? Porque é igualdade, então tanto faz. Tanto faz o jeito que você vai olhar essa proporção. Eu vou olhar, o raio maior está para o raio menor, assim como a altura maior está para a altura menor. Escolha, tá? E aí, como eu tenho dados sobre a altura, eu vou isolar o R como função de H, né? Eu que não sou boba nem nada, eu vou eliminar o R daqui, mas vai aparecer coisas envolvendo só H, tá? Então, tá bom. Então, isso aqui quer dizer que 10H, que 15R é igual a 10H, não é isso? Só multiplicar cruzado aqui. Né? É igualdade de frações, então multiplica cruzado. Beleza, então quem é meu raio? É 10 sobre 15H, que é a mesma coisa, simplifica por 5, dá 2 terços de H. Ok? Então, onde eu tenho R, lá na minha equação do volume, eu substituo por 2 terços de H. Quadro 2.
Mãezinha da glória. Então, beleza. Então, meu volume agora vai ficar como? 1/3 de π. Ao invés de ser r de t ao quadrado, vai ser 2/3 de h de t ao quadrado, não é isso? 2/3 de h de t ao quadrado. Vezes o h de t, né? Então, o volume fica 1/3. Aqui fica 4/9, então fica 4/27 de h ao cubo de t, né? Como eu quero taxa, eu quero o quê? Quero o quê? Derivada. Então, quem é a derivada em relação a t? É a derivada disso aqui em relação a t, né? 4, faltou um π. 4/27π vezes. Quem é a derivada de h ao cubo em relação a t? 3 h de t ao quadrado. Vezes a galinha, né? Vezes a galinha de t. Não é isso? Não é isso? Regra da cadeia. Beleza, então agora é só para fazer para t igual a t0. Quem é velhinha de t0? Vai ficar, esse 3 aqui cancela com esse aqui, vai ficar 4/9 de π h ao quadrado de t0 vezes a galinha de t0. Ok. Velhinha de t0 eu tenho, né? Velhinha de t0 eu tenho. Eu quero a galinha de t0, mas eu tenho o h de t0. Então, substitui aqui, né? Então, isso aqui é 0,1 vezes 9 é igual a π. H de t0 ao quadrado é o mesmo que 5 ao quadrado vezes a galinha de t0. Quem é a galinha de t0? É igual a 0,9 sobre 25 vezes... faltou um trem aqui. Tem um 4 aqui, ó. 25 vezes 4, 100. Então, sobre 100. Que unidade que é isso? Metros por minuto, né? Ok? Ok? Acabou. Acabou. 100 π, isso. Obrigado no chat. 100 π. Faltou o π. Alright. Enquanto vocês vão pensando nessa, eu vou apagando aqui e já vou colocar o próximo, que a gente vai ter mais um. Mãezinha do céu. Eu vou fazer a do... Não vou fazer a do barquinho. Eu vou fazer a outra. A do barquinho é mais simples, vou fazer a outra. Tá. É esse. Vamos lá? Não vou fazer a 2, vou fazer a 3. A 3 é a mais interessante de todas. Vamos lá. Vamos raciocinando comigo? Eu tenho um carro vindo do norte e ele se aproxima de um cruzamento que faz 90 graus. Certo? Ele está vindo do norte. Ok. Está vindo. A velocidade com que ele está vindo é 60 km por hora. Meu Deus. 60 km por hora. Aqui não vai caber meu desenho. Chega para cá. Então, ele está vindo a 60 km por hora. Vindo, então, está descendo. O carrinho da professora é muito maroto. Está vindo.
Beleza? Então, eu tenho um carrinho vindo do norte para um cruzamento fazendo 90 graus, a uma velocidade de 60 km por hora. Onde o deslocamento, como eu estou olhando para norte, a ideia sempre é tentar colocar no eixo cartesiano, tá? Então, como eu estou vindo do norte, então ele vai estar descendo, né? Se ele está vindo para o cruzamento. Volta lá para a gente no slide. Aí, ao mesmo tempo, um outro carro que se situa a leste do cruzamento afasta-se, ou seja, está indo para a direita, afasta-se a uma velocidade de 50 km por hora. Se eu chamar o deslocamento, de x de t, a velocidade vai ser x' de t, né? Beleza. Ok. Determine a taxa de variação da distância entre os dois carros no instante, ou seja, no instante num tempo fixo. No instante t igual a t0, em que o primeiro carro, que é o que está vindo do norte, está a uma distância de 20 km do cruzamento. E o segundo está a uma distância de 15 km do cruzamento. Qual é a interpretação física do sinal do resultado encontrado? Bora lá? Vamos pensar comigo? Então, tem um carrinho aqui descendo. Se eu pensar no eixo, o deslocamento como sendo um x de t, y de t, o carrinho que está aqui, está indo para leste, a velocidade dele, como é 50 km por hora, é o mesmo que x' de t, não é isso? Se o deslocamento é x de t, a velocidade é x' de t, não é isso? Então tá. Do mesmo jeito, o carrinho aqui que está do norte para o cruzamento. Se o deslocamento for y de t, então a velocidade é y' de t. Ele quer a taxa de variação da distância entre os dois carrinhos. Distância eu vou chamar d de t, eu não sou boba nem nada. Ok. Mas quem eu quero é o d' de t0, porque ele quer, quando o carrinho que está do norte está a 20 km do cruzamento, quando o carrinho que está a leste está a 15 km do cruzamento, para esse tempo específico, tá bom? Quem é que eu derivo? O que é que eu faço? Qual é a relação que vocês batem o olho, vocês sabem? Isso aí é um triângulo retângulo de hipotenusa, d de t e catetos, x de t, y de t. Então, Pit, né? Ó o Pitágoras, o menino Pit. Então, d ao quadrado de t é igual a x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t. Tá certo? Ok. Antes de derivar e fazer qualquer outra coisa, eu vou fazer para t igual a t0. Tá? Porque eu vou precisar de t igual a t0 em algum momento. Então, se eu já fizer isso aí para t igual a t0, quem é o d ao quadrado de t0? É o mesmo que x ao quadrado de t0 mais o y ao quadrado de t0. Quem é o x de t0? 15. Então, fica 15 ao quadrado. Quem é o y ao quadrado de t0? 20 ao quadrado. Quantos milhões que dá isso? 625. Raiz quadrada de 625, 25. Não, é porque a professora planejou a aula, o professor já deu essa aula hoje, já deu aula no passado, então, vai lembrando. Acho que é isso aqui mesmo, né? Tá. Agora, mas eu quero d' de t0, né? Então, eu vou pegar essa minha equação A aqui e vou derivar ela, né? Vou derivando ela em relação a t. De d ao quadrado de t é igual a derivada em relação a t
de x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t. Ok? Derivada de d de t ao quadrado em relação a t. 2 d de t d' de t. Ok. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de x ao quadrado de t. 2x de t, x' de t. Derivada de y ao quadrado de t. 2y de t, y' de t. 2 de cá, 2 de cá, 2 de cá, cancelo. Eu quero para t igual a t0, né? Então, fazendo t igual a t0, quem é d de t0? Bom, primeiro eu vou substituir x de t0 vezes x' de t0 mais y de t0, y' de t0. Massa. Quem é d de t0? Calculei aqui, 25. D' de t0 é exatamente o que eu quero. Quem é x de t0? 15. Quem é x'? X' é a velocidade. A orientação do nosso sistema cartesiano aqui, se aqui é a origem, aqui é tudo que sai daqui e vai para lá, está indo no sentido positivo, não é isso? Sim? Então, a velocidade aqui é positiva, certo? Então, isso aqui é vezes 50. Mas o y de t0, daqui para cima, esse deslocamento também é positivo. Então, o y de t0 é 20 km mesmo, positivo. Agora, essa derivada, o bichinho está descendo, não é? Essa orientação é contrária, concorda comigo? Subindo é positivo, então descendo é negativo. Então, a velocidade aí é negativa, menos 60. Certo? Ok, agora é só fazer essa conta. D' de t0 vai dar menos 18. Acreditem em mim. Menos 18 o quê? Metros por segundo, né? Metros por... Não, quilômetros. Quilômetros por hora. O que significa esse menos? Significa que os carros estão... Olha só. Esse daqui está vindo mais rápido que esse aqui, né? Esse aqui desce muito mais rápido que esse. Então, eles estão se aproximando, concorda? Esse aqui desce muito mais rápido que esse daqui. Então, a interpretação física é que eles estão se aproximando. Eu pediria uma interpretação física dessa na prova? Não, pediria não. Mas é que é interessante para vocês, então por isso que a gente comenta, tá bom? Dá tempo de falar mais uma? Dá, né? Temos 20 minutos, é isso? Que ótimo. Temos dúvidas? Temos? Temos dúvidas? Dúvidas, comentários, insatisfações, desgostos? Não? Fala, meu anjo. Tá. Sim, o colega falou sim que ele entendeu as derivadas, tal, mas não entendeu o que é essa taxa, né? A taxa de variação, quando você fala, a variável, ela tem alguma conotação, né? Ela faz parte de algum contexto. No nosso caso aqui, o x era o deslocamento do carrinho que está no eixo x, e o y era o deslocamento do carrinho no eixo y, certo? Então, quando você achar a taxa do deslocamento, a taxa do deslocamento é a derivada do deslocamento. Qual é a derivada do deslocamento? É a velocidade.
Sacou? A taxa do deslocamento é a derivada do deslocamento. Agora, a taxa da distância. A taxa da distância é a derivada da distância. E qual que é a derivada da distância? A distância é esse camarada. A derivada da distância você vai querer num ponto específico, né? Você vai fixar os dois carrinhos num determinado tempo, você vai ter essa distância específica, e aí você vai ter a taxa da distância entre os dois objetos. Sacou? Que é a derivada desse camarada aqui, para um tempo específico. Sacou? Então, o que vocês têm que entender é o que é que eu tenho, o que é que eu quero. Onde que eu quero chegar? Entender o problema. Então, como é que vocês vão entender o problema? Depende. Aquele lá do volume, a gente entendeu que a taxa do volume, né, a taxa com que estava variando o volume, a gente entendeu aquilo ali por causa da unidade. Lembra que eu falei? Esse aqui, o que é metro cúbico? É volume. Mas se é taxa, então é a taxa do volume. Sacou? No exercício ele falava a taxa com que a água está entrando. Como a taxa com que a água estava entrando estava em metro cúbico é volume, então é a taxa do volume. Sacou? Então, são vários os sinaizinhos que cada exercício vão te dando. Então, não tem uma formulinha mágica para eu contar para vocês. Não, se acontece isso, vai acontecer isso. Se acontece isso, vai acontecer isso. Eu não tenho uma fórmula mágica. Cada um vai ser um. Por isso que quanto mais vocês fizerem, melhor vai ser para vocês. E eu entendo que o tempo é curto. Então, às vezes, você pegar um exercício resolvido, e aí eu sugiro do fundo do meu coração, vocês têm vários livros para isso. Vários livros para isso. Pega os exemplos resolvidos do livro. Qualquer livro. Porque às vezes eu entendo que você precisa ter várias referenciazinhas, né? Até começar a ter uma certa destreza. Porque vai chegar em um momento que vocês vão olhar para o problema e falar assim, de boa. Vai chegar esse momento. Mas vocês têm que fazer vários e distintos, tá bom? Pronto. Vamos para mais um? Vamos para mais um. O próximo exemplo que eu quero fazer com vocês é esse do barquinho. Enquanto vocês pensam no exercício do barquinho, eu vou lá para o quadro 1, apagar e desenhar para vocês. E o exercício pede o quê? Fala, olha, tem um barquinho lá, aí você tem uma corda amarrada na proa dele. E essa mesma corda, a outra ponta, está no cais. E aí, ele te dá os tamanhos, ele não te deu o desenho, mas eu vou fazer o desenho aqui para vocês. E aí, ele pede no item A distância em T0 e a derivada dela. Então, suponha que um barco puxado para o cais, então aqui está o barco, vou fazer o cais aqui, puxado para o cais por uma corda presa à proa, a corda está aqui, a proa, situado abaixo do apoio da corda no cais, de 6 metros, né? Situado abaixo de 6 metros. Então, aqui está aqui, esse aqui é 6 metros, e aqui está a minha cordinha. Ok? Ok. Neste caso, e a velocidade com que está sendo puxado é 2 metros por segundo. Ok. Nesse caso, C de T é o comprimento da corda. C de T é o comprimento da corda entre a proa e o apoio. D de T é a distância do barco ao cais. D de T. E θ de T é o ângulo entre a corda e a vertical. θ de T. Ok? No instante T0, denote C de T0 por 10 metros. Letra A, calcule D de T0 e D' de T0. Letra B, calcule a tangente do θ de T0.
Letra C, calcule θ' de T0. Vem comigo. O exercício, eu não coloquei no slide, porque não queria comprometer o texto, mas no exercício dava esse barquinho desse jeitinho, tá? No exercício você já teria esse desenho. E aí, eu quero, do mesmo jeitinho que eu comentei com vocês do exercício do lado de lá, esse aqui, como que você pensaria o eixo dele? Você pensaria nele deitadinho, tá? Aqui seria o meu x de t, seria o deslocamento na horizontal, e aqui seria o deslocamento na vertical. Por que isso? Para o ângulo ser positivo, tá bom? A gente vai comentar depois disso, tá? Mas para poder fazer sentido um pouquinho o que é esse puxar e o sinal desse puxar, tá bom? Então, tá bom. Então, eu quero todas essas informações. O que é que eu tenho gritando aqui de relação? Não ouvi? Pitágoras, né? Então, como é que fica a minha relação? Não ouvi? Nossa, gente. Tá acabando, calma. Calma. Tá acabando, calma. Tá bom? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá certo? Tá certo. Eu já vou querer, em algum momento, d de t0 e d' de t0. Então, eu já vou fazer t igual a t0 para extrair d de t0 e depois eu derivo, tá? Então, se eu pegar essa relação aí e fizer t igual a t0, eu vou ter c ao quadrado de t0 é igual a 36 mais d ao quadrado de t0. Pelo exercício, c de t0 é igual a 10. 10 ao quadrado é 100. 100 menos 36. 100 menos 36. 64. Raiz quadrada de 64. 8. Certo? Certo. Que é metros. Eu fiz 64 elevado a meio para não precisar pagar, tá? Então, tá bom. Então, C de T0, D de T0 já foi. Que é D, né, Juliana Canela? É. Beleza. Agora, vamos derivar, né? Que eu quero D' de T0. Derivada em relação a T disso aqui dá... Começar a fazer que nem vocês, não vou participar também não. Isso é ótimo. 2 estou multiplicando e dividindo, vai embora. Basta fazer como? T igual a T0. T igual a T0. C de T0 vezes C' de T0 igual a D de T0 vezes D' de T0. C de T0, 10. C' de T0 é a velocidade. Agora que eu quero que vocês imaginem. Pensa essa figura deitada assim, ó. Bom? Então, a velocidade, ela está descendo, não é? Se isso aqui é positivo, então, como a velocidade está descendo, é negativa, não é isso? Ou você pode pensar fisicamente que você está puxando. O puxar... Você exerce uma força negativa nessa velocidade, entendeu? Você está puxando, sentido contrário. Tá bom? Então, tá bom. Então, C' de T0 é a velocidade menos 2. D de T0, nós calculamos isso, 8. E D' de T0 é o que eu quero. Então, D' de T0... vai ser menos 20 sobre 8. É isso mesmo? Que eu já nem sei de mais nada. Dividido por 4 em cima e embaixo, fica menos 5 sobre 2. Acho que é isso mesmo, né? Já estou doidinha na cabeça já.
É isso. Então tá bom. Se não tivesse, seria. Então é isso aqui. Quem é a tangente de θ de t? Ai. Quem é a tangente? Quem é a tangente? Quem é a tangente? Quem é a tangente? Cateto oposto sobre... Não ouvi. Então, a tangente do θ de t, lá no desenho, vem comigo. Tangente desse ângulo é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é d de t sobre 6, não é isso? Sim? Lindo. Eu vou querer tangente no ponto t igual a t0, não é isso que pede o exercício? Então, para t igual a t0, eu quero a tangente de θ de t0, que é igual a d de t0 sobre 6. Quem é d de t0? 8. Pelo quadro de K, que é o item A, em t igual a t0, certo? Quadro A, d de t0 é igual a 8. Então, isso aqui é o mesmo que 8 sobre 6. Quer simplificar? Pode ser 4/3. Tá certo? Tá certo? Eu já nem sei mais, eu estou só executando mesmo. Então, tá bom. O que eu quero? Eu quero θ' de t0. Então, para isso, se eu quero θ' de t0, eu tenho que derivar esse bonito, né? Vou derivar em relação a t, quem? Tangente do θ de t, derivada em relação a t, do d de t sobre 6. Derivada da tangente? Secante ao quadrado. Secante ao quadrado. Então, é a secante ao quadrado de quem? De θ de t vezes θ' de t, né? Regra da cadeia. Regra da cadeia. Derivada de d de t, d' de t. Tem um trocinho aqui que a gente tem que arrumar, que é a secante. Quem é a secante? 1 sobre o cosseno, né? Então, fica 1 sobre cosseno ao quadrado. Quem é o cosseno do θ de t? Quem é o cosseno de θ de t? Cosseno de θ de t é o cateto oposto ou adjacente? Adjacente. 6 sobre a hipotenusa, que é o c de t. Certo? Então, eu vou substituir lá. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 6 sobre c de t ao quadrado, né? Que vocês falaram para mim que a secante é 1 sobre o cosseno. Então, é 1 sobre o cosseno ao quadrado, vezes o θ' de t, que é igual a 1 sobre 6, d' de t. Continuar do lado de cá. Então, isso aqui vai ser c ao quadrado de t, né? Copio o primeiro vezes o inverso do segundo. C ao quadrado de t sobre 36 vezes θ' de t é igual a 1 sobre 6 vezes d' de t. Para t igual a t0, c ao quadrado de t0 sobre 36 vezes θ' de t0 é igual a 1 sobre 6 vezes d' de t0. Agora é só substituir, né? Quem é c de t0? C de t0 é... Eu já estou burra, vocês me desculpem. C de t0 é 10. Então, aqui fica 100 sobre 36 vezes θ' de t0, que é o que eu quero, é igual a 1 sobre 6. D' de t0, a gente calculou de cá também.
que é menos 5/2, né? Menos 5/2. Acabou, né, Brasil? Tá ótimo, né? O restante aí vocês terminam. Tá? Ai, não, já que a gente tem um pouquinho, a gente termina. Aqui fica sobre 12, então fica, esse camarada aqui sobe, então fica menos 5 vezes 36 sobre 100 vezes 12. 100 por 5, 20, né? 20. Nossa, dureza. Vai dando ruim. 36 por 12 é 3, né? Certo? 36 por 2 é 3. Então, aqui fica menos 3 sobre 20. Agora deu, para mim já deu. Tem dúvidas? Comentários? Meu cérebro já derreteu e escorreu pelo ouvido. O meu também, Luiz Eduardo. Juro que o meu também. O lado esquerdo é que vocês só não estão vendo que está com o microfone. Porque olha o cérebro aqui, ó. Já tô tipo o Cerveró, mas deixa quieto. Acabou, Brasil? Chegou? Chegou, meu povo? Então tá bom. Onde que o 5 era negativo? Aqui, ó, o 5 está negativo. 5 está negativo, 5 está negativo, que está negativo desde cá. Tá? É 5 negativo. Gente, fiquem bem, se cuidem. Cuidem uns dos outros, tá? Bom fim de semana. A gente ainda está em pandemia, tá bom, gente? Cuidado. A gente se vê segunda-feira no bate-horário, no bate-local. Quem ainda não fez o estudo dirigido, tem até domingo para fazer. Lembrando que tem que executar até o fim, e o fim é ou o teste de aprofundamento ou o teste de revisão, tá bom? Um cheiro, boa noite, bom descanso, até segunda-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!